Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos falar sobre a TV Ovo com a professora Nelly Mombelli. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na técnica, José Carlos Quartiero, o Zezinho. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 19 de maio. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 19 de maio na história do cinema. Nascia em 1940 Carlos José Fontes Diegues, mais conhecido como Cacá Diegues. Natural de Maceió, Cacá foi um dos fundadores do Cinema Novo, movimento que revolucionou a forma de fazer cinema no Brasil, trazendo um olhar mais crítico e realista sobre a sociedade brasileira. Roteirista, diretor, produtor e também escritor, ele atravessou mais de 5 décadas de produção, deixando clássicos como Bye Bye Brasil, Chica da Silva e Deus é Brasileiro. Em 1981, integrou o júri no Festival de Cannes. Já em 1984, realizou o épico Quilombo, uma produção internacional comandada pela Gaumont francesa. A maioria dos 18 filmes de Diegues foi selecionada para grandes festivais internacionais como Cannes, Veneza, Berlim, Nova York e Toronto, e também exibida comercialmente na Europa, nos Estados Unidos e em outros países da América Latina, o que torna ele um dos realizadores mais conhecidos no mundo, em se tratando de cineastas brasileiros. Cacá faleceu esse ano, em fevereiro, aos 84 anos. Também em 19 de maio, mas de 1941, nascia em Nova York uma das principais cineastas que transformou a comédia romântica hollywoodiana, Nora Ephron. Vinda de uma família de dramaturgos, Nora se destacou primeiro como jornalista e cronista, especialmente com os artigos publicados na revista Esquire. Mais tarde escreveu o roteiro do impactante Silkwood, O Retrato de uma Coragem, de Mike Nichols, e também da comédia Harry e Sally, Feitos um para o Outro. Depois dirigiu sucessos como Sintonia de Amor e Mensagem para Você, ambos com Tom Hanks e Meg Ryan. Seus últimos filmes foram A Feiticeira, de 2005, e Julie e Julia, de 2009. Ela faleceu em 2012, aos 71 anos. Celebram aniversário hoje. O ator britânico James Fox comemora 86 anos. A carreira marcada por grandes papéis no cinema e na televisão, ele ganhou destaque nos anos 60 em filmes como O Criado e Performance, esse ao lado de Mick Jagger. E continuou sua trajetória com atuações memoráveis em Passagem para a Índia, de 84, e Vestígios do Dia, de 93. Um dos seus papéis mais recentes é como o Sr. Salt, o pai da mimada Veruca, na versão de Tim Burton para A Fantástica Fábrica de Chocolate. Também comemora aniversário hoje o diretor brasileiro Jaime Monjardim. Nascido em São Paulo em 1956, Jaime é filho da cantora Maísa e do magnata André Matarazzo. Sua carreira na televisão é destacada com a direção de novelas marcantes da dramaturgia brasileira, como Roque Santeiro, Pantanal, da TV Manchete, Terra Nostra e O Clone. No cinema, dirigiu Olga, O Tempo e o Vento e O Vendedor de Sonhos. Comemora 39 anos hoje a diretora nigeriana-americana Chinonye Chukwu.
Ainda jovem, entrou para a história ao se tornar a primeira mulher afro-americana a ganhar o grande prêmio no júri dramático no Festival de Sundance, um dos mais importantes do cinema independente, que vem conquistando espaço e respeito no cinema internacional. Dentre as obras que dirigiu, destacamos Clemência, de 2019, e Till, A Busca por Justiça, de 2022. Há 50 anos, as telonas de Santa Maria exibiam alguns dos maiores sucessos daquela época. No Cine Glória, a animação Snoopy, Volte para Casa, com roteiro de Charlie Schulz, criador da Turma do Charlie Brown. Esse filme foi exibido em dupla com Tarzan no Vale do Ouro, de Mickey Henry, no papel título. E também Sissi, o Seu Destino, a terceira parte da livre cinebiografia sobre a imperatriz austro-húngaro, dirigida por Ernest Marischka e com Romy Schneider no papel da protagonista. No Cine Independência, Código, A Serpente, dirigido por Henri Verneuil, é uma história de espionagem que relata a passagem para o Ocidente de um dissidente da KGB. No elenco, grandes nomes como Yul Brynner, Henry Fonda, Dirk Bogarde, Philippe Noiret e Virna Lisi. E no Cine Imperial, 3 milhões sem elevador, em sessão dupla com A Verdade Proibida, ambos com censura 18 anos. E agora vamos ver o que nos traz a trilha sonora. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Na nossa seleção de hoje, trazemos canções de filmes vencedores do Festival de Cannes, já que está acontecendo nesse momento na cidade da Riviera Francesa. Começamos com a canção The Greatest Day, de Take That, remix de Callum Scott e Robin Schulz, que está na trilha sonora do filme Anora, vencedor da Palma de Ouro do ano passado. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. A TV Ovo é uma marca de Santa Maria. Criada em 1996, ela ocupa um espaço importante na formação audiovisual de jovens, na produção de vídeos comunitários, de curtas-metragens e, principalmente, no registro da memória santamariense e da região. Para conversar comigo sobre a TV Ovo, está a documentarista, produtora audiovisual, professora, doutora em comunicação e integrante da TV Ovo, Nelly Mombelli. Tudo bem, Nelly? Oi, tudo bem, Alexandre? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, né? Eu ouvi uma parte do teu bate-papo semana passada com a Regiane, no programa dela, né? E a gente já tinha combinado, né? E eu pensei, não vou fazer a mesma entrevista, né? Mas vamos fazer aqui mais um bate-papo, né? Falando um pouquinho dessa tua experiência também com o cinema. Vamos focar na questão do audiovisual, do cinema, mas claro, falar bastante da TV Ovo também, né? E a TV Ovo, ela sempre traz muito essa questão da memória, né? A tua tese também trabalha com isso, Meu né? mestrado, principalmente. Mestrado também, né? E, assim, como está a memória da TV Ovo, né? Como é que vocês veem agora esse mês aí de celebração dos 29 anos? Como é que vocês estão tratando de todas essas festividades e essa comemoração importante? A gente até, na entrevista com a Regiane, né, o João comentou na semana passada que é muito difícil pensar nos 29 porque a gente fica se programando para os 30, que é uma data cheia, fechadinha, né? Assim, daí a gente fica tendo várias ideias, mas é tudo pro ano que vem. Mas pensar esses 29 anos, né, eu faço parte... Sabe que eu ainda não parei para contar quantos anos que eu tô na TV Ovo, mas são uns 14, desde 2009? Por aí, né? Então, final de 2009, 2010, 15 já, 15 para 16. Então, não é assim, é metade do ciclo da vida da TV Ovo, né? Quando a TV Ovo surgiu, eu tinha 10 anos de idade. Então, tem muita coisa aí, né? Acho que a TV Ovo, ela é muito importante na história da cidade, na história de muita gente da cidade. Quando a TV Ovo completou 20 anos, o Léo Roatti fez um vídeo institucional, né, de aniversário da TV, assim, que é o vídeo que a gente tem até hoje, porque
pouco aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente não conseguiu renovar um institucional para nós mesmos, porque é muito difícil falar de si, né? Quando você faz tão bem essa conversa com o outro, né? E de colocar o outro na tela. Então, a gente não consegue se colocar muito na tela. Mas nesse vídeo do Léo Ruatti, ele fala muito da ideia da espiral, né? Do conhecimento, assim, desse passar de conhecimento como uma espiral. E a TV Ovo surge como uma espiral. O que aprende ensina, o que ensina aprende. E essa espiral vai. Então, a gente não tem noção de quantas pessoas a TV Ovo toca ou já tocou, né? Porque se um dia tu passa pela TV Ovo, vai num workshop, assiste um filme e tu leva isso adiante de alguma forma, essa espiral, ela segue, né? Sim. Então, ela segue semeando. Então, é isso, assim, eu acho que quando a gente fala da memória da TV Ovo, a gente pode falar de muitos aspectos. Um desses aspectos é de que semente que ela planta na cidade, né? Sobretudo, eu acho, desse olhar para Santa Maria, do registrar Santa Maria. A gente tem agora, nessa semana, quarta-feira, um lançamento de 2 episódios da série sobre a Nova Santa Marta, né? É o episódio 2, que a gente vai lançar, que é a Cidade de Madeira, e o episódio 3, que é a Cidade de Concreto, porque o Cidade de Lona, a gente lançou em 2022. E a TV Ovo, eu acho que é o único lugar, talvez na RBS TV até tenha, mas esse acesso é mais difícil, mas assim, de lugar com mais acesso fácil, é o único lugar que tem imagens da ocupação na Nova Santa Marta, né? Desse começo, assim, que a ocupação já tem 30 e... de 2000... Agora me fugiu as datas, mas enfim, 30 anos, eu acho. Não, ou 25, por aí. Mas, enfim, eu sei que a TV Ovo tem esses registros, né? E que, poxa, é muito... Pelo menos ali do início da ocupação, né? Então, são imagens muito históricas, assim. Tu olha aqueles morros, não tinha nada, né? E hoje tu vê, assim... É impressionante mesmo. É impressionante, né? Até o documentário, o primeiro episódio, né? Que foi o Paulo Tavares, né? Foi o Paulo Tavares, que dirigiu, né? Eu conferi, ele está disponível no YouTube, lá da TV Ovo, né? Vocês podem seguir, é TV Ovo... SM... Isso, TV Ovo SM. É isso, né? E basta colocar lá, seguir, né? Até para poder chegar depois que vai conferir esses lançamentos aí, que vai ser no Cineclube da Boca, né? Conferir os outros 2 episódios, né? Então, acho que é interessante. E a própria forma como ele é feito, né? Guiado por uma pessoa, por um jovem, né? Isso, que é filho exato, de uma né? liderança, né? Aqui vou confirmar a data, a ocupação é de 7 de dezembro de 1991. É mais, então... Então, são 35 anos. Isso. E, assim, de fato, isso é muito importante, né? Eu sou um defensor dessa questão da memória, né? E, claro, memória da cidade e memória do cinema também, né? E eu acredito que esse papel da TV Ovo é fundamental, assim, até pela forma como vocês trabalham essa questão desse processo, justamente das pessoas que vão passando, vão seguindo, alguns continuam e vão passando para os próximos, né? Eu acho isso muito bonito, né? E eu lembro que a primeira vez que eu tive, assim, conhecimento da TV Ovo, eu não sou de Santa Maria, né? Mas foi ali nos anos 2000, acredito eu, fim dos anos 90, talvez, que foi no ônibus, né? Sim. Que tinha televisores que exibiam, né? O TV Ovo no ônibus. O TV Ovo no ônibus, que era um quadro, né? Um programa, eu era acho um programa, foi feito, né? Era um programa, ele ficou no ar nos ônibus coletivos, né, de Santa Maria, no transporte público, de 2001 a 2012 ou 2013, assim. Foi com muito pesar que a gente abriu mão do projeto naquela época, porque tinha questões mais gerenciais, assim, e a gente precisou desistir. Mas era uma forma da cidade se ver, né? Vamos pensar, né? Não tinha WhatsApp, Exato. as pessoas não acessavam o YouTube, né? Então, era uma forma de se ver, assim, e a gente já recebeu muitos retornos das pessoas que vinham. Geralmente era na linha do Teneves Campos, né? Se tinha essas linhas que eram as linhas mais longas, né? Eu não lembro quais eram os bairros, mas eram... O meu foi o Passo das Tropas. Eu lembro que eu pegava esse ônibus e ele ia para aquela direção, né? E eu lembro que um dos ônibus tinha o televisor pequenininho lá em cima, né? E aí eu lembro que, olha que interessante isso, né? Ainda mais para eu que tinha chegado há pouco tempo na cidade, né? Eu cheguei no fim dos anos 90, então, né?
Sim, eram três linhas, se eu não me engano, que operavam com televisões. E um dos quadros que se tinha nesse programa era o Pilares da História, que sempre elegia um patrimônio cultural da cidade e falava, assim, sobre todo o seu aspecto arquitetônico, né? Mas também, não só o material, mas o imaterial. E foi assim que eu conheci a Azoteia, que hoje... Né? Quem soube, quem passa lá não Só sabe tem mais. registro na... Não, porque não existe mais, né? Ela sumiu, né? Ficou em um lugar de memória esquecido, né? Que hoje é pouco falado, inclusive, né? Eu acho que mais é quando a gente vai revirar questões de história e tal, que a gente pega mais esse ponto, né? Mas os jovens de hoje, por exemplo, nunca ouviram falar. Então, isso. É muito difícil. E, bom, Nelly, dentro da produção audiovisual que é feito na TV Ovo, né? Assim, eu lembro que uma época, eu acho que foi num Santa Maria Vídeo Cinema, que teve acho que um workshop sobre roteiro, né? Eu acabei fazendo esse workshop, eu acho que foi o pessoal da TV Ovo que estava oferecendo, né, essa possibilidade. E eu lembro muito que se falava dessa questão do curta-metragem, né? Lá, porque, né, hoje a realidade inicial para quem está começando cinema não são os longas, não é o glamour, assim, né? Eu acho que todo cineasta, assim, né? Que a gente, por mais conhecido que hoje seja famoso, sempre começou por um curta, né? Exato, até mesmo, né? Tu vai pegar lá o Stanley Kubrick, por exemplo, um dos maiores da história. Tá lá, começa com uns 3 curtas, né? E por aí vai, né? O próprio John Ford, entre outros, né? Esses grandes nomes aí de Hollywood, né? E, bom, como é que está essa questão, né, da produção de audiovisual? Claro, tem essa série, né, que vocês estão produzindo. Vão lançar 2 episódios agora, mas o que mais vocês têm feito em se tratando tanto de questões de documentário e se também estão trabalhando com outros formatos, como ficção e até mesmo animação? Então, a gente agora está lançando essa semana esses 2. Na semana que vem a gente lança um outro documentário chamado Morada, que, né, fala sobre aqui a Casa do Estudante, é o locus, assim, da história, né? A gente finalizou agora, no mês de abril, um longa-metragem chamado Quando a Gente Menina Cresce, que é sob minha direção. O tema é sobre menarca, né? A gente acompanhou meninas de uma escola pública municipal entre 9 e 12 anos para falar desse tema, assim, que é tão tabu, né? Esse a gente ainda não tem uma previsão de lançamento porque a gente está construindo carreira, vamos dizer assim, do filme, né? Então é o primeiro longa-metragem da TV Ovo. E como é que a gente constrói carreira? A gente precisa inscrever em festival e tentar entrar, né? A gente está com uma parceria com a Ocna Produções de Porto Alegre, com a Leteia, que ela tá com o filme embaixo do braço, digamos assim, né? E inscrevendo em festivais e levando. Ela, inclusive, está em Cannes essa semana, né? Maravilha. Claro, não acredito que a gente vai conseguir alguma coisa lá, Quem né? sabe, quem sabe? Mas, enfim, é alguém que entende do mercado, né? Ela também tem uma questão, assim, de representatividade da mulher no cinema, né? Que é muito importante porque o nosso filme é muito a partir dessa pauta também, né? Das mulheres. A gente montou uma equipe majoritariamente feminina para rodar o filme, né? É super difícil, assim, de conseguir, né? Porque o cinema ainda é muito masculino, né? Quanto tempo durou a produção do... A gente passou 2023 todo rodando, porque a gente acompanhou todo o ano letivo, 2024 montando e finalizando. É surreal, assim. É incrível, cansativo. É tipo fazer uma tese, né? Eu posso falar porque eu fiz doutorado e eu levei o mesmo tempo para fazer um longa, eu levei 4 anos e ainda não lancei, né? É o mesmo tempo de fazer um doutorado, assim. Eu brinco que o doutorado, ele é solitário, né? Tu contigo, e é isso. Um filme, um longa... ele é coletivo solitário, porque tu tem um monte de gente, mas quando tem as grandes questões decisivas, é muito tu sozinha, assim, de certa forma. Ainda mais quando tu tá na direção quando tá e produção, quando né? tá na direção é bem difícil, assim. Mas, enfim, eu acho que tá um filme muito lindo e ele tem animação também. É aí que eu queria chegar. Ele é um híbrido, né? Ele tem animação, ele tem videodança, além do documental, né? Então, ele é um híbrido, assim, de linguagem. Foi uma aposta, assim, nossa, né? Abriu o edital, eu tinha esse tema na cabeça e não sabia como resolver, e eu
criei um argumento, assim, e misturei linguagens. E aí aprovou e eu disse, bom, agora a gente vai ver no que vai dar, né? Vamos botar de pé essa ideia toda. E graças a um monte de gente, um monte de mulheres que se juntaram ao filme, eu acho que a gente está com uma produção bem bonita, assim, bem... Eu fico bem feliz, assim, do resultado que a gente conseguiu. A gente está exibindo o trailer desse filme nessas sessões no Cineclube da Boca. E aí, bom, falei dos que a gente tem prontos, né? Aí agora eu vou comentar, então, dos que a gente está produzindo, assim, os projetos aprovados por enquanto. A gente está agora produzindo uma série chamada Rock do Cassete. Eu falei com o Paulo sobre isso. É uma série com direção do Marcos, minha também. É um projeto de mais de 10 anos, Macari. Assim, a gente escreveu ele para um edital, era da TV Brasil, eu acho. Não, era um Prodave das TVs públicas, de 2015 e 2016. Foi o edital mais lindo que eu já li na minha vida, assim, de diversidade, de assim, todos os eixos. Eu pensei, eu quero fazer, porque era muito legal, assim, um edital maravilhoso, mas a gente não aprovou. E aí a gente ficou com esse projeto, a gente chegou a ir para pitch em Porto Alegre, assim, tentamos investir nessa coisa de sair por aí com um projeto embaixo do braço e vender, é super difícil também. Que eu acho que falta aqui em Santa Maria, no audiovisual, pessoas capacitadas só para trabalhar com a produção executiva no sentido, assim, sabe? Os que vendem os projetos, né? Sabe a produção executiva do grande cinema, do cinemão? Sim. Isso, a gente não tem aqui na nossa cidade alguém com esse perfil. A gente tem produtor executivo da obra quando ela já captou. Mas a gente não tem o produtor executivo... Que vai puxar antes, né? Isso, que conhece do início ao fim e que vende a ideia. Isso a gente não tem na cidade. E sem recurso é difícil fazer isso. E conversando agora, fazendo as entrevistas para o Rock do Cassete, para a série, eu estou detectando o mesmo problema na música. Assim, pelo menos dessa galera dos anos 80, no início dos 90, que a gente está conversando, era isso. A falta também de alguém com visão de negócio, sabe? Né? De produtor executivo, assim. Então, quem sabe é um bom campo aí para quem tem interesse para investir na cidade, né? Eu já tenho o meu, já tenho minhas funções, lá na TV Ovo todo mundo tem, ninguém tem perfil para isso, então eu acho que tem, né? É um lugar assim... Um espaço a ser explorado aí por quem Exato. Né? Que é o que a Leteia tá fazendo pra gente, né? Lá de Porto Alegre agora com o longa. Bom, e aí então a gente está produzindo essa série de 10 episódios. Ela é, como o nome já diz, Rock do Cassete, ela explora a partir, né, dessa galera do meados dos anos 80, início dos 90, que era música autoral, né? Que gravava suas músicas em fita cassete, que a grande forma de se conhecer o que se circulava no mundo era, né? O suporte era a fita cassete. E aí a gente está gravando com bandas aqui de Santa Maria, vamos gravar com algumas bandas de Porto Alegre, Caxias e Pelotas. Legal. São 10 episódios e com diferentes vertentes do rock, assim, né? Desde um hard, né? A um mais pop, assim, várias camadas, assim, dentro do gênero, né? E ele também é híbrido, ele também tem ficção. Tem uma jovem que começa a se conectar com a tia dela. A tia dela era da cena roqueira, assim, em todos os shows, tentou ter uma banda nos anos 80, inclusive, e quem faz a personagem da tia é a Júlia Barf, do Replicantes, né? Então vai ser bem legal, assim, conectando realidade com ficção, assim, né? Então, essa série brinca muito com isso, assim, né? Com essa conexão entre real e ficção. O Rafael Sig é o pai dessa jovem, da Fran, né? E a Karina Fontes é quem faz a Fran, que é uma menina aí que está adentrando no mundo, né, da atuação. E, bom, e aí ela se conecta com a tia, que tem uma coleção de fita cassetes, e a partir dessa coleção de fita cassetes da tia, e por causa de um sofrimento amoroso, né, ela começa a descobrir as bandas, essas bandas, né, algumas de Santa Maria, enfim, dessas cidades que eu mencionei. E aí, cada episódio explora uma banda, né? E, na verdade, o que faz ela ir conhecendo cada banda é porque a tia teve um grande amor por um hold de uma das bandas e ela, na verdade, está tentando achar o grande amor da tia que se perdeu por aí na vida. Que legal. E, bom, a gente vai fazer um intervalinho, depois a gente volta pro nosso bate-papo, né? Eu acho que é um tema fascinante esse das produções, né? E quando o Paulo me falou, Paulo,
né, teve aqui para conversar um pouco sobre o Cineclube Lanterninha Aurélio, né? Ele me falou assim, eu falei, bah, que tema interessante, assim, porque me remete também um pouco da época que eu vivi, né? Então tem questões nostálgicas presentes também. Memória total, né? Memória total, né? Mas vamos seguir aqui com as músicas de festival de Cannes, né? Que conquistaram edições mais recentes desse festival importante que está rolando lá na França. Agora, Lady Hear Me Tonight, de Mojo, música que está na trilha sonora do filme Triângulo da Tristeza, do diretor sueco Ruben Östlund. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem, voltando ao nosso bate-papo aqui com a professora, integrante da TV Ovo, Nelly Mombelli. A gente está falando no bloco anterior ali sobre essa série que está sendo produzida, Rock do Cassete, né? E, claro, me vem muitas coisas na cabeça quando eu penso nas fitas cassetes, né? E depois, claro, nos CDs, né? Que eu sou mais da geração até do CD do que do LP e do cassete, né? Mas lembro muito bem que o cassete, a melhor forma de tu rebobinar a fitinha era com uma caneta, né? Que tu fazia voltar. Isso é algo, né? Que talvez apenas a geração possa entender direitinho o que está acontecendo, né? Mas, Nelly, assim... eu acho que é um tema fascinante esse, ainda mais que tu fala de música, porque, claro, eu vou lembrar de filmes, né, que trabalham com isso, né, o Alta Fidelidade, que é baseado no Nick Hornby, né, que fala também muito essa questão, o próprio Durval Discos, né, que também é um longa-metragem brasileiro, é da Ana Mulaeda, eu acho. Eu acho que é. Né, que também trabalha com essa questão, né, ligando música, cinema e tal, e a série, eu acho que ela vai trazer, faz essa questão ficcional, que é importante, mas com esse exercício de memória de trazer essas bandas aí de Santa Maria e de outros locais, né? E junto a isso também tem essa série, né, da cidade, né, da Santa Marta, Nova Santa Marta, né, que eu acho que também ela compõe assim uma boa carta assim, de apresentação, né, que a TV Ovo tem hoje, né? Mas assim, se a gente for pensar no antes, né, naquilo que foi produzido anteriormente, assim, eu gostaria que tu trouxesse algo da tua primeira experiência na TV Ovo, né? Qual foi a primeira produção assim que tu teve relação, que tu ou dirigiu, ou mesmo produziu, ou trabalhou de alguma forma? É muita coisa, né? Eu acho que eu tô envolvida em, sei lá, quase todas as produções da TV depois que eu entrei na TV Ovo, né? Tem várias, assim, me vem à memória várias produções. Eu tô lá desde o final de 2009, assim... a gente, por exemplo, eu e o Rafa, toda vez que abria inscrições para o Festival de Cinema de Santa Maria, era uma correria desgraçada para a gente finalizar alguma produção para inscrever, né? Sempre assim, era nosso, tá abertas as inscrições, vamos fazer alguma coisa, vamos inscrever. Então, sempre nos colocava uma pressão, assim, ter algum produto para estar no festival, né? E o primeiro produto que eu acho que... Não lembro se foi o primeiro, acho que eu inscrevi quando eu ainda... tinha produzido na graduação, antes de estar na TV Ovo, mas depois que eu entrei na TV Ovo, a gente escreveu o Meninice, que é... Não, a história é muito louca, assim, a gente dá muita risada quando conta ela. Mas tinha um circo em Santa Maria, ali para baixo da Medianeira, da Igreja da Medianeira, né? E aí era Kozlov o nome do circo. Só que era um circo que foi muito famoso nos anos 80, assim, ele era uma superpotência, né? Nessa época que os circos eram, assim, muito ricos, né? Tinha muito público e tal. E a gente foi lá acompanhar os espetáculos e, assim, já estava bem decadente, com lona furada e tal, assim, não, né? E tinha um palhaço que fazia parte dessa equipe de 80, que era santamariense, o palhaço Pirulito. E aí a gente queria muito gravar a história dele, né? Daí a gente fez todas as cenas que a gente podia do circo, gravou a filha do dono do circo, que tinha uns 10 anos mais ou menos, e gravou todos os sonhos dela e tal, que ela queria ser, assim, uma fofura ela. E aí depois que o circo foi embora, daí a gente meio que deixou cair a história, porque, né, vai vindo outras coisas para fazer, e quando abriu as inscrições para SMVC, a gente falou, não, vamos acabar esse doc. Daí a gente começou a ir atrás do palhaço Pirulito. E descobri onde ele morava. Então, a gente rodou de moto, assim, eu e o Rafa, vários bairros,
procurando o palhaço Pirulito. Era muito engraçado, né? A gente tava lá na Salgado Filho, que a gente sabia que ele morava por lá. Ah, você conhece um palhaço chamado Pirulito? Era muito engraçado ficar perguntando isso pras pessoas, porque tinha toda a cara de ser pegadinha, né? Mas, enfim, depois a gente conseguiu descobrir a localização dele, onde ele morava, e infelizmente ele já tinha falecido, e aí a gente não conseguiu contar essa história, né? Mas aí a gente fez só um documentário muito curto, assim, né? Ele tem, acho que 3 ou 5 minutos no máximo, dessa menina, né? Dos seus sonhos com o circo, né? Dessa contradição dela viver no circo, né? Que pode ser o sonho de muita criança, né? E a gente ganhou o Prêmio de Direitos Humanos Clayton... agora eu esqueci o sobrenome do Clayton. Acho que é Rodrigo. Clayton Coelho Rodrigues, eu acho que é o nome completo dele. E, enfim, foi muito legal, assim, foi minha primeira premiação com a TV Ovo, assim, mas de uma historinha, né, que... E a grande produção, assim, que eu acho que mais marca, assim, digamos, um começo de carreira, foi o Frequências do Interior, da minha parte como direção, né, que é um projeto que a gente aprovou por edital do Estado, e eu voltei para minha cidade natal para rodar ele lá, né, ele fala sobre rádio. Ele tinha um programa numa rádio de Carazinho, eu sou de Sarandi, e quando eu voltava para casa dos meus pais, todo sábado eu escutava aquele programa e eu achava ele muito engraçado, porque ele era tipo um Tinder, assim, na rádio, assim. Eles tinham um quadro chamado... o programa era... Poxa, eu tô com agora o nome do filme, Frequências do Interior, me fugiu o nome do programa, mas daqui a pouco eu lembro. Enfim, mas tinha um quadro dentro do programa que era de cartas, as pessoas enviavam cartas, isso não faz 10 anos já, 2015, né? Uhum. E aí eles diziam assim, fulano de 60 anos procura uma mulher de tanto a tanto, não sei o quê, ele tem casa própria, né? Era assim, quase que um anúncio, uns classificados, assim, de pessoas buscando companhia, né? Que é engraçado, mas, por outro lado, também eu acho um pouco triste, né? Porque é a solidão do ser humano, né? Exato. Nessa idade, assim, né? A partir dos 50 anos. Então, eu acabei produzindo esse documentário que fala um pouco sobre a história do rádio nessa região, né? Porque é uma região muito de pequena e média agricultura, assim, onde as pessoas, por onde elas andam, assim, e na minha casa também era isso, tem rádio ligado, seja lá no chiqueiro de porcos, né? Seja lá no estábulo, tá no trator, tá no caminhão, por onde as pessoas estão trabalhando, elas estão sintonizadas no rádio. Então, a gente trabalha um pouco, pegou algumas histórias, assim, das pessoas falando dessa relação com o rádio e esse quadro, né? Dessas pessoas que estão procurando alguma companhia. Então, eu acho que essa foi a produção, assim, que não sei, que marca, acho que a minha trajetória, assim, dentro da direção, pelo menos, no cinema, né? Maravilha. E hoje tu continua atuando como professora também, trabalhando com disciplinas ligadas a cinema, né? Sim. Tu tá na... Universidade Franciscana. Estou na Universidade Franciscana, no curso de jornalismo, né? Lá eu trabalho com cinema, também trabalho com edição, que é outra coisa que eu sempre brinco. Eu sou ótima produtora no audiovisual, assim, é minha grande habilidade, mas eu dirijo também, porque às vezes precisa ter quem faça isso, né? Sim. Mas eu queria mesmo era ser montadora, eu acho. Mas eu faço, né, eu gosto de fazer as 3 coisas. Às vezes faço uma, às vezes faço outra, enfim. Então, eu dou aula de edição também, né? Comecei dando aula de edição lá no curso de jornalismo. Trabalho com jornalismo audiovisual, enfim, todas as audiovisuais, né? Laboratórios, a gente tem programas também laboratoriais. Na TV? Na TV UFN, é um programa chamado de Papo Com, que é... com jornalistas, né? É uma forma da gente estudar jornalismo entrevistando outros jornalistas. Legal. E também um programa sobre música, né? Sobre música autoral em Santa Maria e região, porque é isso, a gente precisa registrar e criar esses espaços para as pessoas apresentarem seus trabalhos, porque não é fácil trabalhar com autoral, né? Que é o Reverb, o nome desse programa. Reverb, né? E a TV... Bom, a TV UFN, a própria, né, TV Campus, a TV Ovo, né? São redes aí que têm esse compromisso social, cultural, educativo muito forte, né? E eu acho que a TV Ovo, nesse sentido, ela tem essa força, né? Também por ter esse lado comunitário, né? Na sua gênese, ela tinha muito isso presente, né?
E tudo bem que ela não é exatamente uma televisão, né? Nunca foi, Nunca foi, né? Isso eu li lá. Mas se tu vai lá para a teoria da comunicação comunitária, né, da Cecília Peruso, tu dá check em todos os itens, assim, que ela fala da comunicação comunitária. Ela só não teve um canal Só faltou isso. Porque precisa muito investimento de recurso, de equipamento, né? E eu acho que também, eu não sei, hoje eu acho que não faria sentido ser um canal de TV. Eu acho que o que a TV Ovo é isso, entendeu? É um espaço de formação também, né? E eu acho que, bom, tem o YouTube, né? Né, a gente já falou aqui, mas eu reforço, né? Para acessar aí o TV Ovo SM, né? Que inclusive também é um Instagram, né? Da própria TV Ovo. Isso. Ali a gente acompanha bastante do que está acontecendo na TV Ovo, né? Do que está sendo lançado, né? Inclusive tem ali a programação, né? Dessa parceria que está tendo aí em homenagem à TV Ovo, feita com o Cineclube da Boca, né? Depois a gente vai falar aqui o que vai passar essa semana ainda. A Nelly já adiantou, né? Mas, Nelly, eu agradeço muito a tua presença aqui. Para nós é importante sempre que alguém que sabe muito de cinema possa vir aqui conversar conosco, ainda mais produções que são locais, mas que têm todo esse potencial de expandir para além aqui dos nossos limites de Santa Maria. Obrigado, viu? Obrigada pelo convite. E agora em Santa Maria, 22 graus, viu, Zezinho? Tá bom para fazer uma corridinha lá fora, coloca teu tênis aí, tá? O tempo tá firme, tá bom? São 15 para as 3 agora. E né, a gente vai agora para aquele momento especial chamado Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Agora é hora do nosso Giro do Cinema com a programação de cinema de Santa Maria, as notícias do mundo de cinema também. A principal estreia da semana, tanto no Cinépolis quanto no Arcoplex, é o blockbuster Missão Impossível, O Acerto Final, filme de Christopher Maguire e que conta com Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg e Ving Rhames no elenco, né? O filme teve aí a sua estreia justamente no Festival de Cannes e chega aqui à cidade nesses 2 cinemas. Já está em cartaz, inclusive. Neste 8º filme da saga, Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, e sua equipe embarcam em uma missão perigosa de vingança para recuperar uma nova arma que ameaça toda a humanidade e, para isso, deverão enfrentar o maior vilão de seu passado. O filme trabalha muito com essas questões de memória da própria saga, né? Eu acho que para quem assistiu aí aos Missões Impossíveis anteriores, né, vai ter uma experiência bacana, mas também para quem não viu, o filme ele meio que se auto-explica aí ao longo da trama, né? Então, tá na sessão lá no Arcoplex e também no Cinépolis. Minha crítica é apenas que poucas sessões legendadas, viu? A maioria das sessões nesses 2 cinemas são dubladas. Os outros filmes que estão em cartaz são Premonição 6, Laços de Sangue, grande sucesso de bilheteria inicial, filme de terror aí que recupera, né, a franquia, retomando ela depois de 14 anos. Outro filme, Minecraft, obra inspirada no game aí, né, e que tem o Jason Momoa e o Jack Black puxando o elenco. Thunderbolts, Os Novos Vingadores, filme da Marvel. Interessante, inclusive, esse filme, né? Porque trabalha com outras perspectivas relacionadas aí o que seria esses novos Vingadores, né? Então, tá em sessões aí tanto no Arcoplex quanto no Cinépolis. Assim como Karate Kid, Lendas, que busca, né, nas questões nostálgicas da franquia, elementos, né, que vai chamar justamente esse público, mas com algo novo, né, que eu acho que é interessante, principalmente na atuação do jovem Ben Wang. O filme também conta aí com Jack Chan e o Ralph Macchio, né, o sempre Daniel Russo, né. E também, fechando aqui a programação de cinema das salas comerciais, Hurry Up Tomorrow, Além dos Holofotes. Filme idealizado e também atuado por The Weeknd, um músico aí famoso que faz essa espécie de ego trip cinematográfica aí, falando da sua própria trajetória. Seguindo nossa agenda,
Nesta segunda-feira, hoje, dia 19 de maio, no Centro de Convenções da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, acontece a 10ª edição do Arquivo em Cartaz, Festival Internacional de Cinema de Arquivo. O evento, com o tema Memórias da Terra em Filmes de Arquivo, propõe reflexões sobre o meio ambiente, memória e também preservação de arquivos em tempos de catástrofes climáticas. A programação é rica em atividades, toda ela acontece hoje, e destacamos, a partir das 18h30, a exibição de 2 filmes, A Grande Enchente de 2024, A Reconstrução da Justiça, e O que Sobra de Tudo que Falta. E também o encerramento às 19h30 com o diálogo sobre a importância da produção audiovisual com Gilvan Docorn, Paulo Tavares, Marilice Daronco, mediados pela Franciele Rocha de Oliveira. Mais informações vocês conferem lá no site da UFSM e também nos canais da universidade. Lembrando que começa logo mais às 16 horas a sessão de abertura com entrada gratuita. Amanhã, terça-feira, 19 horas, no auditório da SESMA, o Cineclube Lanterninha Aurélio segue com a mostra dedicada às produções que tratam de temáticas LGBTQIAPN+. A sessão dessa terça terá o filme Para Onde Voam as Feiticeiras, de 2020, dirigido por Eliane Café, Carla Café e Beto Amaral. O filme acompanha e deriva as encenações e improvisos de 7 artistas pelas ruas do centro de São Paulo em uma experiência cinematográfica que torna visível a persistência de preconceitos arcaicos de gênero e raça no imaginário comum. O Cineclube Lanterninha Aurélio acontece sempre no auditório da SESMA e a entrada é franca, você já sabe. Na próxima quarta-feira, dia 21, como já falamos aqui, a Nelly já chamou o pessoal aí pro Cineclube da Boca, que dá sequência à programação do mês alusivo aos 29 anos da TV Ovo. Teremos então o lançamento dos episódios Cidade de Madeira e Cidade de Concreto. Eles seguem o primeiro documentário que foi lançado no YouTube da TV Ovo, Cidade de Lona, dirigido por Paulo Tavares. Então, se você não viu ainda o Cidade de Lona, confira lá no YouTube da TV Ovo e também confira no Cineclube da Boca, que fica ali no prédio 67 do campus da Universidade Federal de Santa Maria, e a sessão começa às 19 horas com a entrada franca. O cineasta Robert Benton faleceu em 11 de maio de 2025, aos 92 anos, em sua residência em Manhattan. Nascido no Texas em 29 de setembro de 1932, Benton começou sua carreira como diretor de arte na revista Esquire. Benton foi um dos nomes mais respeitados do cinema norte-americano, conhecido por seu estilo sensível e centrado nas personagens. Ele ganhou 3 prêmios Oscar, de melhor diretor e melhor roteiro adaptado por Kramer vs. Kramer, de 79, e também o roteiro original de Um Lugar no Coração, de 1984. Seu trabalho também inclui a coautoria do roteiro de Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, de 1967, filme que marcou aí o início da chamada Nova Hollywood. Além desses filmes premiados, ele dirigiu também O Indomável Assim é Minha Vida, com Paul Newman, e Revelações, de 2003, com Nicole Kidman e também Anthony Hopkins. O Gerard Depardieu é condenado por agressão sexual. O ator e cineasta de 76 anos foi condenado na última terça-feira, dia 13, a 18 meses de prisão por agressão sexual contra 2 mulheres durante as filmagens do filme Le Volet Vert, em 2021. A pena não será cumprida imediatamente. Ele também foi incluído no Cadastro Nacional de Criminosos Sexuais e deverá pagar 29 mil euros em indenizações. Apesar de negar que suas ações tenham sido de cunho sexual, Depardieu admitiu o comportamento inapropriado no set. Com mais de 200 obras no currículo, ele é a figura mais proeminente do cinema francês a ser condenada desde o início do movimento Me Too no país. Já o Tom Cruise, de 62 anos, que falamos agora, que está aí com um filme novo em cartaz, declarou que pretende continuar atuando por muito tempo e disse que fará filmes até os 100 anos de idade. O que tu acha, Zezinho? Bom, né?
Inspirado por Harrison Ford, que segue trabalhando em filmes de ação aos 82 anos, Cruise afirmou ao The Hollywood Reporter, durante a premiere da Missão Impossível no Festival de Cannes, que nunca pretende se aposentar, seja de filmes de ação, drama ou comédia. Ou seja, dizem que o Missão Impossível 8 é o último filme da franquia. Com essa declaração, parece que vem muito mais por aí. E o Festival de Cannes segue. A primeira semana passou e teve o destaque, claro, do filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. A recepção da audiência foi extremamente positiva, com cerca de 13 minutos de aplausos. A expectativa em torno da premiação aumenta com essa projeção, ainda que o festival tenha muitos filmes a serem lançados até o próximo sábado. Também se destacaram na primeira semana 2 procuradores do cineasta ucraniano Sergei Loznitska e Sirat, do franco-espanhol Olivier Lache. Os vencedores da mostra competitiva serão anunciados aí então dia 24 de maio, próximo sábado. Assim, com essa expectativa em torno do que virá de bom para O Agente Secreto do filme brasileiro em Cannes, chegamos ao fim de mais um Matinê ao Vivo, em que conversamos sobre o audiovisual e a TV Ovo com a Anneli Mombelli. Você pode ouvir esse e outros programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Não esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac, e também @RádiosUFSM. Nossa próxima sessão será dia 26 de maio. Fechamos o matinê de hoje com a música Pimp, de Bacall Rhythm e Steel Band, em uma versão do sucesso musical de 50 Cent para o filme Anatomia de uma Queda, de Justine Triet. E lembre-se, cuide de sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.